Sejam bem-vindos a uma edição muito especial do Diário de um Investigador. Estamos em 2024 e 50 anos passaram desde a revolução que transformou para sempre o nosso país. Nesta edição especial, dividida em 2 episódios, vamos conversar com alguns dos nossos investigadores que em 74 preparavam ou já estavam de alguma forma envolvidos na carreira académica. Entramos numa máquina do tempo e quisemos saber como viveram o 25 de Abril e todo o período da Revolução. Perceber que impactos esta mudança teve nos seus percursos académicos e saber as suas opiniões sobre quais eram os grandes desafios que a sociedade portuguesa enfrentava nessa altura e fazer um balanço 50 anos depois. Na madrugada de 25 de Abril de 1974, Portugal acordava com a promessa de um futuro completamente diferente. A Revolução saiu à rua para pôr fim à ditadura. Vamos descobrir como é que os nossos convidados viveram esse dia. No dia 25 de abril de 74, João Salles Gomes, com 19 anos, foi acordado pela mãe que o avisou que as tropas estavam na rua. Na manhã do dia 25 de abril fui acordado pela minha mãe, que me disse alvoroçada, que as tropas estavam na rua. Liguei a rádio e o que ouvi fez-me de imediato perceber que não se confirmavam os meus receios, ser um golpe do Causa, da extrema-direita. Na altura era algo que estava no horizonte, não é? Lembro-me de me ter voltado para a minha mãe, levantado os braços ao alto e exclamado: somos nós, somos nós. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Maria Eduarda Gonçalves, que já integrava movimentos estudantis anti-regime, recorda a manhã de 25 de abril de 74, nessa altura com 21 anos e aluna na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 25 de abril de 74 foi uma quinta-feira, era dia útil, dia de aulas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que eu frequentava, já ia no 5º ano, e manhã cedo o meu pai foi acordar-me dizendo que, olha, minha filha vai ficar em casa. Nós, como a maior parte das pessoas, nas circunstâncias, ligámos a rádio e a rádio já estava, enfim, a informar sobre o comunicado do movimento das Forças Armadas. Eu já tinha 21 anos, a Faculdade de Direito tinha, desde o primeiro ano, quando cheguei, tinha visto a sua associação académica fechada. Não só não havia mínima margem de liberdade para os estudantes intervirem, como uns PIDs vestidos de contínuos e sem sabido ocupavam a Faculdade de Direito. Eu tinha estado ligada em 69, por exemplo, tinha pai de 16 ou 17 anos, ainda não podia votar. Aquele período pré-eleições que o regime repressivo mesmo assim permitia de vez em quando, no movimento democrático português, o MDP, CDE, de maneira que foi uma alegria imensa. Lembro-me sempre, muitas vezes, daquele famoso poema da Sofia de Melbrenner, não é? Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, porque de facto é um dia que está marcadíssimo na memória. Mas os ecos da Revolução chegavam além fronteiras. Pierre Guibontif, natural da Suíça e então com 19 anos, conta-nos como recebeu a notícia do 25 de Abril enquanto cumpria o seu serviço militar. Eu, nessa altura, vivia na Suíça e estava a fazer o meu serviço militar. E, portanto, onde ouvi a notícia foi na caserna. Tinha a ideia, aliás, de estar no local de guarda, onde tinha que participar na vigilância do local. E tenho uma memória muito forte desta notícia. Não conhecia Portugal ainda, mas tinha estado em Espanha pouco tempo antes e tinha sentido o ambiente de uma ditadura, com a presença militar e policial que me incomodava profundamente e, portanto, o que se estava a passar em Portugal podia ter uma noção relativamente concreta disto e deu-me logo esta ideia, bom, se militares podem fazer uma revolução, por fim a uma ditadura, então, se calhar, o que estou a fazer neste momento tem alguma justificação. Portanto, reconciliou-me com a minha situação momentânea de militar. Aos 19 anos, Eduardo Simões conta-nos como foi avisado por uma vizinha de que estava a acontecer aquele que viria a ser um dos dias mais felizes da sua vida. Bem, nessa altura eu tinha 19 anos e morava na Avenida do Clolé. E foi uma vizinha minha que era familiar, irmão ou prima, já não posso precisar, de um dos oficiais presos na sequência do golpe das Caldas em 16 de março. Já tínhamos falado anteriormente sobre estas questões, muito pela calada, que devem calcular, e que me bateu à porta por volta das 5 da manhã. Vesti-me rapidamente e ainda fui a tempo de ver a coluna do Salgueiro Maia
a dobrar a Fontes Pereira de Mel. E, portanto, a caminho do Terreiro do Paço, que se citou depois, não é? Desde esse momento vivi praticamente na rua até ao fim do dia. Como devem calcular, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Haverá certamente milhares de pessoas a dizer isto, não é? Isabel Guerra, então com 26 anos, conta-nos que recebeu a notícia do 25 de Abril no Porto, onde vivia na altura. Foi através da televisão que acompanhou a evolução dos acontecimentos. Eu no dia 25 de Abril estava no Porto e levantei-me cedo para ir comprar pão à padaria. E quando cheguei à padaria, as senhoras só comentavam que aquilo em Lisboa estava uma grande complicação com militares na rua, aquilo estava muito estranho. E eu que estava à espera do 25 de Abril, ou seja, estava à espera que houvesse novidades políticas, cheguei a casa, liguei logo a televisão e fiquei com um grande susto porque eu não percebi se era uma revolução de direita ou uma revolução de esquerda. E por muito que tentasse ver com atenção aquele conselho da revolução, não me parecia muito amigável. Só tive a certeza que seria uma revolução democrática quando começaram a libertar os presos políticos uns 2 dias depois. Foi aí que eu senti que havia qualquer coisa de diferente nesta revolução. Vim para Lisboa logo para participar naquela confusão, não é verdade? Naquela altura todos estávamos convocados para aparecer naqueles movimentos de rua e naquela manifestação. Depois apareceu, entretanto, o 1º de Maio, não é? Portanto, que foi logo a seguir e, portanto, nessa altura todos nós já estávamos cientes de que havia um novo a acontecer. Uma mudança tão profunda na sociedade portuguesa trouxe consigo alterações ao dia-a-dia, às perspectivas de futuro, num país que era agora mais livre, com novas oportunidades e novos desafios. Quisemos saber que impactos teve a entrada neste novo ciclo na vida dos nossos investigadores. João Salles Gomes mostra-nos como a sua vida teria sido completamente diferente caso a Revolução de 74 não tivesse acontecido. No 25 de Abril eu estava no 3º ano de Direito e envolvido nas lutas estudantis. Bom aluno, fazer um percurso académico e de investigação era uma miragem. No ano seguinte foi possível começar a dar aulas como monitor e depois, com um pequeno interregno, dar sequência à minha carreira docente, primeiro na Faculdade de Direito, depois, há perto de 30 anos, no ISCTE. Sem a liberdade conquistada, nada disto teria sido possível. Maria Eduarda Gonçalves descreve como foi por causa da queda do antigo regime que as portas se abriram para uma carreira académica e a investigação revelou-se um caminho profissional desafiante e promissor. Eu diria que, no meu caso, e se calhar muita gente, a minha vida profissional teria sido outra, absolutamente, se não tivesse havido o 25 de Abril. Altamente provável que eu não tivesse seguido uma carreira académica. Enquanto estudante, a faculdade designadamente nunca me passou para a cabeça. O ensino do Direito era um ensino, o ensino da Faculdade de Direito era não recomendável, não era nada estimulante. Mas em finais de 64, como que por acaso uma pessoa conhecida informou-me que um departamento que tinha sido criado de novo no governo provisório, que era a Secretaria de Estado das Pescas, estava a recrutar juristas. Eu acabei por entrar, portanto, foi o meu primeiro trabalho, digamos assim, como jurista, não é, num serviço de relações internacionais dessa Secretaria de Estado, mas sobretudo conheci nessa Secretaria de Estado que tinha sido de alguma maneira criada por um ex-exilado político, uma série de pessoas que tinham vindo do estrangeiro, eram antigos opositores do regime, que por acaso foram chamados a desempenhar funções dirigentes nessa secretaria e gente sensível à importância da investigação científica e da formação dos jovens, e foram alguns deles que me criaram condições e me encorajaram a fazer estudos fora. Eu fui para a França, onde acabei a fazer o doutoramento em Direito Internacional do Mar, portanto um tema relacionado com as pescas. A Revolução de 74 foi um dos motivos que fez com que Pierre Guy Bantif acabasse por se mudar para Portugal para viver na primeira pessoa a construção de uma democracia. Pouco depois iniciei os meus estudos na Universidade de Genebra, onde me encontrei com colegas portuguesas, a Madalena Matos e a Ana Nunes de Almeida, em particular, que nos contavam o que se passava em Portugal, e aí é que passei a aprofundar, a interessar-me, fascinou-me ver surgir uma nova Constituição, saber através dos trabalhos da Madalena e da Ana como se organizavam as populações nesta nova situação. Fui lá, tendo estado lá, bastante rápido me surgiu esta hipótese de continuar por alguma fase a minha carreira em Portugal. E, portanto, ver um país construir-se depois de uma revolução
era mais do que suficiente como motivo para ir lá, para me instalar lá. Acho que foi um privilégio ter podido, desta maneira, participar à construção de ciências sociais como componente da construção de uma democracia. Isto foi fabuloso. Portugal, no pós-25 de Abril, tinha um contexto singular. A ideia do poder das pessoas e dos coletivos, enquanto agentes ativos na transformação da sociedade, estava muito presente, o que para Pierre Guy Bontif era essencial investigar. As experiências que me motivam como investigador em considerar como tema principal as condições da democracia, como podemos formar um coletivo que tenha a capacidade de se governar através da maneira como reconhece os indivíduos que os formam. Se o 25 de Abril não tivesse acontecido, Eduardo Simões confessa-nos que, muito provavelmente, também ele teria abdicado do sonho de uma carreira académica. Eu era estudante e tinha feito uma aposta arriscada, que era ir para uma escola privada, o ISPA, que tinha aparecido na altura, estudar psicologia, que era uma área praticamente desconhecida e até reprimida em Portugal, num curso mal tolerado por regime. Devo dizer que era um curso superior, que depois podia ou não ser equivalente à licenciatura. Portanto, imaginem como era, qual era o risco de ir para isto. É? Depois daquele dia, de repente, tudo parecia possível. Portanto, pura e simplesmente, sem o 25 de Abril, ter-me sido difícil ou praticamente impossível estudar, investigar, praticar ou ensinar psicologia em Portugal. Teria abdicado dos meus sonhos, feito outra coisa qualquer, não é? Ou emigrado, provavelmente. É preciso lembrar que, se calhar, emigrado definitivamente, porque na altura é preciso lembrar que eu estava na calha para cumprir serviço militar, como qualquer jovem da minha idade que estivesse no ensino superior, numa guerra que eu repudiava, portanto. Muito provavelmente teria tido uma vida muito diferente da que tive, felizmente, desse ponto de vista. Isabel Guerra explica-nos como o 25 de Abril alterou todas as dimensões da vida das pessoas. Profissionalmente, mostra-nos como o ensino se tornou uma forma de contribuir para um mundo melhor. Para quem viveu o 25 de Abril, há um antes e um depois do 25 de Abril, não é? Passámos da noite para o dia. Não havia um livro para ler. Tudo o que nós tínhamos para ler era clandestino e comprado debaixo da mesa em algumas livrarias onde tínhamos pessoas que confiávamos. Todos os aspectos da nossa vida alteraram-se com o 25 de Abril, incluindo a nossa vida profissional. Da nossa geração, eu acho que a nossa geração sentia que devia trabalhar para um mundo melhor e mais justo e mais democrático, e isso incluía o mundo do ensino, o mundo profissional e o ensino. De alguma maneira, encarávamos o ensino como uma missão, um contributo para qualificar os recursos humanos do país e para termos um país mais moderno e promover o seu desenvolvimento. A academia criou esse espaço e esse movimento de grande investimento de quase todos os docentes, não tanto na investigação, mas na capacidade de fazer crescer a juventude da altura, não é? Passaram 50 anos desde a Revolução e é importante fazer um balanço. Quais eram os grandes desafios da sociedade portuguesa em 74? Será que esses desafios foram resolvidos nestas últimas 5 décadas? Será que hoje existem novos? Nada melhor do que ter a perspectiva dos nossos convidados, que em 74 viveram e pensaram esses desafios e que nos ajudam a perceber em que ponto estamos hoje. João Salles Gomes identifica 3 desafios e objetos de estudo presentes na sociedade portuguesa de 74. Considera que estes 3 desafios ainda são atuais. Saliento 3 pontos-chave como desafios e objetos de estudo na sociedade portuguesa da época, com estreita relação entre si, e que continuam hoje a sê-lo. Enuncio: desenvolvimento, desigualdades, direitos. Uma variação dos 3 Ds. Quanto ao desenvolvimento, país pobre e atrasado em 74, Portugal precisava e precisa definir os seus objetivos estratégicos com bases sólidas, assentes no conhecimento da realidade, que só em liberdade se tornaria possível. Quanto às desigualdades, tratava-se e trata-se, atentos aos diferentes contextos, de analisar as suas causas para melhor saber combatê-las. Enfim, quanto aos direitos de liberdade, direitos sociais, importava e importa que a sua consagração constitucional fosse seguida de políticas que permitissem concretizá-los.
do Serviço Nacional de Saúde à escola pública, das liberdades pessoais às liberdades políticas. Havia que estudar, agir. Num país onde as ciências sociais eram uma área condenada pelo Estado Novo, Maria Eduarda Gonçalves descreve aquelas que eram para si as grandes prioridades de estudo em 74. Falando de Portugal dos tempos do Estado Novo, eu frisaria o que era marcante em termos socioeconómicos, o atraso económico e social. Uma sociedade fechada e isolada internacionalmente, era orgulhosamente sós do Salazar, não é? Condenada sistematicamente nas Nações Unidas. Um regime repressivo apoiado numa polícia política tenebrosa. No âmbito das ciências sociais e humanas, mas não sei se sabem, talvez já tenham ouvido dizer que a sociologia era um campo condenado pelo regime, que confundia com o socialismo. Por isso, muita da investigação nestes temas que foi desenvolvida no período pré-25 de Abril foi por investigadores que emigraram. As oportunidades trazem consigo novos desafios. Maria Eduarda descreve aqueles que são para si alguns dos temas centrais do Portugal contemporâneo. A globalização, os mercados abertos, os fluxos de imigração com I, não é? Nós tínhamos uma forte imigração com E, não com I, que é se calhar uma outra faceta dos talentos que hoje existem e que imigram e representam um problema na atualidade. Os progressos tecnológicos, a inteligência artificial, os serviços digitais, as redes sociais, tudo isso são problemas novos e que merecem ser estudados. Creio que um desafio importante da investigação sobre a mudança socioeconómica no nosso país será o de contribuir para pensar as condições de um desenvolvimento da economia que permita criar riqueza suscetível de ser distribuída em modos que permitam elevar a qualidade das pessoas e as oportunidades de realização dos cidadãos. Em última análise, o realizar o último D dos 3 Ds que os revolucionários, que os capitães de Abril declararam, não é? Descolonizar, foi feito. Democratizar, foi feito. E o desenvolver foi feito, mas imperfeitamente. Os famosos 3Ds eram, na visão de Pierre Quibantif, os principais desafios que Portugal enfrentava em 1974. Instalar efetivamente a democracia, o que passava por medidas a tomar no domínio da educação, da comunicação social, da universidade, acolhendo os estudantes também à noite, permitindo as pessoas a formarem-se, produzindo saberes que possam ser úteis fora da universidade, etc., etc. Desenvolver o Estado Social, naturalmente, isso acompanhei também como investigador. De facto, houve um enorme esforço nesse domínio, que é um pouco a última revolução que teve uma dimensão social efetiva, e a descolonização. Mas hoje o desafio é outro. O principal desafio é um desafio novo, que é o desafio ecológico, a crise ambiental climática. Mas para Pierre, o que o 25 de Abril nos ensinou é que as experiências e as vontades individuais podem ganhar força para transformar a sociedade quando manifestadas em coletivo. Como coletividade, podemos enfrentar o que nos acontece, e agora sabemos que o que nos acontece é, muito em particular, lidar com os efeitos desastrosos do que nós próprios fizemos nos períodos recentes. E, portanto, isso passa por uma democracia a sério, e a democracia a sério, talvez os lugares onde se fez a experiência disto foi Portugal. Também ao nível do Estado Social e da forma como se cuida das pessoas, se podem tirar ensinamentos e aplicar à forma como tratamos do meio ambiente. Pierre exemplifica. A maneira como a crise do Covid em Portugal se viveu, talvez possa mostrar como, no caso de Portugal, uma correspondência indispensável entre um cuidado pelas pessoas e pelas populações e o cuidado pelo meio ambiente é condição de se enfrentar a crise ambiental. Pierre Quibantif explica como os ensinamentos retirados do processo de descolonização iniciado no pós-25 de Abril podem ser hoje aplicados à forma como lidamos com o desafio climático, ou seja, mostra como é importante descolonizar o meio ambiente. No âmbito lusófono, conseguiu estabelecer relações entre regiões do mundo, histórias radicalmente diferentes e dos diferentes lados do colonialismo, que nos permitem, em português, pensar o colonialismo, pensar os efeitos que continua a ter, pensar os efeitos que tem
além das relações entre humanos, a maneira como o colonialismo é também uma maneira de nos relacionarmos com o meio ambiente que está na base, no fundo, do que nos está a acontecer agora, e, portanto, temos aqui, de alguma maneira, no prolongamento do 25 de Abril, de uma descolonização que, em vários aspectos, se conseguiu, na medida em que uma coisa destas se pode conseguir, que nos demos condições para repensar talvez como chamar isto, o complexo, no sentido psicológico da palavra, mais complicado com o qual temos que lidar, que é efetivamente o que nos resta do colonialismo. Eduardo Simões mostra-nos como em 74 Portugal era um país onde estava praticamente tudo por fazer e identifica 2 desafios que se mantêm atuais, ainda que com problemas distintos. Em 25 de abril de 1974, estudava-se no mesmo passo do caminho das mudanças que se desejava. Ou seja, acho que nunca a ideia de investigação à ação foi tão viva em todos os domínios. Num país tremendamente atrasado, estava quase tudo por fazer. Mas diria que os desafios mais importantes seriam, na altura, primeiro, perceber como fechar o período colonial, o fim da guerra e a integração dos retornados, nomeadamente. Em segundo lugar, como resolver o problema da habitação. Aqui, 1/4 da população, estima-se, não tinha mínimas condições de habitabilidade. Existiam inúmeros bairros da lata em Lisboa, mas muitos mesmo. E o terceiro assunto, talvez o acesso a serviços de saúde. 50 anos depois, mantêm-se como desafios a habitação e a saúde, mas com problemas completamente distintos. As dificuldades financeiras dos jovens ou, por exemplo, os efeitos do aumento exponencial da população idosa, não é? E a pressão que faz sobre o sistema de saúde, não é? E os problemas de integração social que isso envolve. Não é? Se por um lado tudo mudou com o 25 de Abril, por outro, Isabel Guerra considera que 50 anos depois os principais desafios mantêm-se. Os desafios de antes do 25 de Abril, infelizmente, mantêm-se com outra intensidade e provavelmente com outra forma de resolução, com outro impacto. Nós tínhamos a noção que Portugal era um país pobre, atrasado, e na minha área as questões da pobreza e as questões da habitação eram as questões centrais. Mas se nós pensarmos em 50 anos depois, as questões da pobreza e as questões da habitação são questões centrais que estão em cima da mesa, como vocês veem, todos os dias. Portugal, se é verdade que deu um salto qualitativo do ponto de vista da qualidade da democracia, não deu um salto tão grande do ponto de vista da qualidade do desenvolvimento e da qualidade da participação democrática de todos os atores nesse desenvolvimento. E é atroz pensar que 50 anos depois a população portuguesa, antes da redistribuição social, é maioritariamente pobre. Custa a crer que alguns dos problemas básicos que na altura cantávamos, não é? Paz, pão, habitação, que ainda hoje podemos cantá-los, não é? Neste primeiro episódio especial, ouvimos testemunhos de quem soube e acompanhou a Revolução bem de perto, em Lisboa, mas também de quem recebeu a notícia no Porto ou até mesmo fora do país. Para todos, o 25 de Abril de 74 significou uma transformação da sociedade portuguesa, mas também das suas vidas. Na verdade, foi o que tornou possível prosseguirem uma carreira académica, sobretudo no ramo das ciências sociais, mal vistas pelo antigo regime, e de, através do ensino e da investigação, contribuírem para um mundo melhor. Se para alguns dos nossos convidados os principais desafios com que Portugal se separava em 74 mantêm-se nos dias de hoje, ainda que com contornos e intensidades distintos, outros falam-nos de novos desafios e de como a experiência do 25 de Abril pode, de algum modo, facilitar a gestão desses desafios. No próximo episódio vamos conhecer as histórias de mais 4 investigadores do Dinamia 7. Por isso, não percam!